Nesse fim de semana, onde abriu a igreja às 9 horas da manhã e fechou depois do culto? Sábado de manhã depois. Fechou domingo depois do culto. Mais de 36 horas de jejum e oração. Muitas pessoas passando por esse lugar. Muitas pessoas vindo buscando a presença do Senhor, buscando a sua cura, buscando o seu milagre. Foi um evento muito abençoado, eu creio, na vida de cada um que passou por esse lugar, de cada um que participou desse grande mover do Espírito Santo dentro desse lugar. Aconteceu um mover muito grande no momento que eu estava aqui. Queria compartilhar com vocês esse mover, que nós fomos para a oração das 6 horas da manhã. Eu, mais alguns irmãos aqui, e no momento que nós estávamos orando, de olhos fechados, nós víamos raio de luz caindo no meio dessa igreja. Nós víamos anjos caminhando em cima desse lugar. Foi um lugar que a coisa assim, foi um mover muito grande, aonde se enchemos da presença do Espírito Santo em nossas vidas, que foi maravilhoso. E creio que aquele domingo todo foi um domingo de muita paz no coração, aonde o fogo ele estava penetrando em nossas vidas, aonde que depois do culto o apóstolo estava tão cheio que ele quis compartilhar um pouquinho mais numa live, aonde nós fomos quase até as 2 horas da manhã, queimando. E hoje, meus irmãos, eu digo para vocês, a presença do Espírito Santo está tremendamente nesse lugar. Vocês só têm que dar liberdade. Dar liberdade, que hoje o mover vai ser muito grande aqui, eu creio, em nome de Jesus. Quero estar orando pela minha vida e pela sua vida. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, que se colocamos, Senhor, diante da sua presença, agradecendo, Senhor, por cada um, Senhor, que aqui dentro entrou essa noite, por cada um que o Senhor trouxe. Aqui são os escolhidos para ouvir a sua palavra, para estar, Senhor, se alimentando, Senhor. Que hoje aqui eu venha ser apenas, Senhor, um canal, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas sim as suas palavras. Que o Senhor venha me conduzir, Senhor, me conduzir para trazer essa mensagem, Senhor, que o Senhor botou em meu coração. Que venha, Senhor, estar falando tremendamente com cada um que aqui dentro está, Senhor. Assim como falou comigo, que venha, Senhor, a estar transbordando na vida de cada um, Senhor. Que aqui nós viemos, Senhor, a buscar não somente para nossas vidas, mas sim pelas nossas famílias, assim pelos nossos amigos, assim buscar, Senhor, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, estar, Senhor, sempre se enchendo da presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem preparado para a vida de cada um, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. E assim o Senhor venha, Senhor, estar nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, convido aos irmãos a se sentarem e estar adentrando dentro da palavra. Vamos lá para 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1. Aonde vamos adentrar dentro da mensagem. Então, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 1, vos diz assim: Ore
irmãos, não quero que ignorais que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Versículo 2: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Do 1 até o 5, vamos fazer aqui uma pequena reflexão. Tudo que está registrado nas Escrituras não são meras informações de acontecimentos passados. Antes foram escritos para nos ensinar e alertar a respeito da seriedade da vida espiritual. Paulo lembra a história dos hebreus que receberam provisão e proteção do Altíssimo. Essa foi a geração de Israel que mais recebeu milagres, mas também foi a mais incrédula. O deserto, que deveria ser uma rápida passagem para chegar à terra prometida, se tornou o lar deles por 40 anos. Além disso, se transformou em um grande cemitério de pessoas que não foram firmes em sua fé. De milhões de pessoas libertas da escravidão, apenas 2 daquela geração que sofreu no Egito creram e entregaram e entraram em Canaã. A exortação dada aos coríntios também serve para nós receber provas evidenciais a favor de Deus, não significante que era aprovação final, ou seja, salvação da alma. Meus irmãos, aqui vamos falar da tentação. A tentação que não seja humana. Deus, ele é fiel e providencia o livramento. Não permite nada além que a pessoa possa suportar. Esse é o que Deus tem para nós nessa mensagem hoje. Só podemos agradecer porque o Espírito Santo nos guia a cada dia sempre na ministração da sua palavra. Muitos cristãos falam que estão no deserto, pedem oração, se lastimam, mas muitas vezes as pessoas, elas querem oração, elas querem que nós intercedendo por elas, mas elas não dão um passo de fé para ter uma vida com Deus. Hoje não adianta eu estar orando por cada um se você não der um passo de fé. Muitas vezes nós vamos pegar muitas lutas na vida, mas quando nós temos Deus no coração, temos a vontade de se fortalecer sempre dentro da palavra, porque a palavra é ela que vai nos curar, é ela que vai nos libertar. Nós temos que apenas viver na obediência. A obediência muitas vezes ela é difícil, porque dentro da obediência nós temos 2 pontinhos que nós temos que ter sempre, que é a renúncia e o sacrifício. Nós não podemos estar dentro da igreja e ao mesmo tempo estar tendo a tentação de ter as coisas do mundo na nossa vida. Nós temos que se libertar, porque hoje tem muita gente dentro da igreja que quer jorrar 2 águas do mundo e do mesmo lugar, e assim as coisas não vão acontecer na sua vida. Ou você tem uma vida com Deus, ou você tem uma vida com o inimigo. Deus, ele quer apenas fazer o melhor para nós. E muitas vezes nós queremos fazer tudo do nosso jeito.
mas as coisas não vão acontecer, porque o plano de Deus é muito melhor que o nosso. Afinal, o que é o deserto? O que é passar no deserto? O que é passar no deserto da vida? Porque tem pessoas que sempre estão no deserto. Muitas vezes é por isso, porque não dão um passo de fé, porque não querem ter uma vida reta, uma vida plenamente com o Senhor. A palavra nos ensina que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Veio exatamente para tirar do deserto, do tédio, do medo, e disse mais ainda. Disse que o vosso interior fluiriam rios de água viva, e esse rio transformaria o lugar aonde estamos. Em João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. E eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Assim diz Jesus. Lá em Salmos 84, vos diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde põe a seus filhos, e até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei, meu Deus e meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvor-te continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, que seja o deserto, faça dele uma fonte, a chuva também enche os tanques. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante a Deus. O salmista desejava ardentemente desfrutar do livre acesso da presença do Altíssimo no templo, ainda que fôssemos apenas átomos, pois tinha necessidade física e espiritual dessa comunhão com Ele. Isso significa que, para aquele que ama fazer a vontade divina, estar em comunhão com Deus vale muito mais do que toda a beleza, toda a riqueza, todo o brilho e todo o prazer que o mundo apresenta. Não há lugar melhor para estar que não na sua presença. Então a presença de Deus, né, meus irmãos, é única. A presença de Deus é tudo em nossas vidas. A presença de Deus move montanhas à nossa frente. Nós vamos indo numa linha reta e Deus vai movendo tudo, quando estamos plenamente na presença dEle. Como é agradável o lugar da habitação do Senhor dos exércitos. A minha alma, dela até desfalece pelos átrios do Senhor. É tão bom quando as coisas começam a acontecer em nossas vidas. E o salmista deseja estar na casa de Deus e manifestar a sua fé e a sua adoração a Ele. E ele simplesmente resolve seus problemas. Aquele que conhece o valor da presença do Altíssimo, né, fazem dela o seu tesouro. Por serem havidos à sua presença, não mede esforço para tê-la cada vez mais em si. Diante disso, felizes crescem na fé. Em contrapartida, aos que são fracos e débeis espiritualmente, porque desprezam esse privilégio. Isto é, estão mais interessados nas bênçãos do que no abençoador. Voltemos aqui. E há pessoas muitas vezes que querem as bênçãos,
esquece de, primeiramente, querer o abençoador. Hoje não adianta nós ser abençoados e nós não glorificar o nome do Senhor. O nosso mover, nossas vidas não vai acontecer. Porque nós temos que estar com o coração pleno. Que nem eu falo muitas vezes com muitas pessoas que cristão que não tem luta tem coisa errada. E uma vez um amigo meu falou assim: Luiz, mas tu te converteu, mas tuas lutas continuam. Sim, continua. Eu também tenho luta e eu estou pleno. Aleluia! E daí eu pensei, mas só que é o seguinte, a minha luta eu sei que eu vou vencer, porque quem está do meu lado está comigo. Aleluia! E a tua, quem está no teu lado? E daí passou umas 2 semanas, ele chegou e assim, Barros, eu parei para refletir aquele dia que me falou aquela mensagem de que Deus luta contigo. Sim, com certeza. Eu sei que Ele está presente aonde quer que eu esteja. Então, por isso que as minhas batalhas, elas são vencidas, são no silêncio, mas elas vêm vindo uma a uma. Hoje eu glorifico a Deus pela vida dos nossos líderes, porque são amizades de mais de 30 anos. E como eu falei, uma outra oportunidade que eu tive, que eu passei anos atrás na frente, acho que logo tinha começado a igreja, e eu olhei assim, posso citar o apelido? Então, o apelido do apóstolo lá no nosso mundão era pé de anjo. E eu cheguei assim, passei na frente da igreja e olhei assim, mas o que o pé de anjo quer? Então, o que é uma igreja? E hoje, olha o que Deus fez. Aleluia! Está eu aqui trazendo uma mensagem para vocês. Porque, como eu falei na outra oportunidade que eu tive atrás, eu não estou aqui porque eu quero. Cada um que sobe aqui nesse altar não está aqui porque quer. Ele está aqui porque ele foi convocado. Deus convocou. E hoje, cada vez mais nós vemos se enchendo da presença a cada dia, em oração, intercedendo por outras vidas, intercedendo pela nossa família, intercedendo por muitas pessoas que nos pedem oração. Claro que o inimigo, ele vai tentar fazer nós parar de qualquer jeito. Ele vai levantar pessoas do nosso lado para tentar nos derrubar. Pessoas dentro da igreja para tentar nos entristecer. Mas nós temos que apenas permanecer. Permanecer glorificando, permanecer exaltando, permanecer sempre na presença de Deus. Aqui, nessa palavra, fala também em idolatria. Que a gente não deve idolatrar. Idolatrar o homem. Então, quando eu entro dentro daquela porta, que é a casa do Senhor aqui, eu não venho aqui para ver o apóstolo, o pastor Fabrício, a pastora Vanessa, o Natan, ou qualquer um dos irmãos. Eu venho pelo reino, eu venho pela cruz, eu venho para buscar a presença do Senhor, eu venho para me fortalecer, eu venho cada vez mais para me encher e cada vez mais ter a mudança que Deus está fazendo na minha vida. Hoje a gente tem que buscar não só a nossa bênção, mas sim buscar a nossa salvação. E a nossa salvação, ela está onde? No passo de fé que a gente dá. Hoje
aqui o povo atravessou a fronteira do Egito e entrou na esfera do governo de Deus. Do reino de Deus éramos como o povo de Israel, escravos. Jesus nos liberta do Egito, nos livra da escravidão e do pecado. E como se não bastasse, ainda nos chamas de amigo. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas Deus conta o segredo do seu coração e são dele. Quando se recebe a Jesus, se recebe o maná, que é a palavra com provisão e alimento para caminhar. E essa palavra vai queimando no coração. E a água que flui da rocha, que é Cristo, nos liberta da escravidão, do pecado. A unção de Deus vem para todos que querem, ou para todos que permitem que Deus entre na sua vida. É verdade. Surge uma pergunta aqui agora. Eu já passei por tudo isso. Está completo? Não é isso. É só o começo, não é o fim. Em 1 Coríntios 10:5, contudo Deus não agradou a maioria deles, por isso os seus corpos ficam espalhados no deserto. Eles tinham todos os dons, ensino, tinham recebido o maná, tomaram a água que fluía da rocha, viram os inimigos ser mortos, mas Deus não tinha se agradado deles. O que aconteceu? Será que nós temos agradado o coração de Deus? Por que não agradaram? Acabaram prostrados e caíram no deserto. Isso é muito sério. E como se desagrada a Deus? Quando não se cumpre o propósito de Deus para a sua vida. Todos nós temos um propósito na nossa vida. Mas para esse propósito se cumprir, tem um processo. O processo ele é doloroso. Muitas vezes ele vai nos machucar. Mas nós temos que permanecer. Para permanecer acreditando sempre que Deus ele tem o melhor para nós. Não crê que o mesmo Deus que tirou do Egito é capaz de introduzir a terra prometida. Não conhece de fato os desejos do coração de Deus e não anda na linha com essa vontade. Pode uma pessoa estar na igreja, no meio do povo, usufruir de tudo e não obter o testemunho que agradou a Deus. Então hoje, meus irmãos, o nosso testemunho é a nossa carta de entrada para o reino dos céus. Nós temos que ter um bom testemunho. Nós temos que ter, como é que eu posso dizer para vocês, ter um coração limpo, um coração onde viemos pedir perdão para as pessoas que magoamos, perdoar as pessoas que nos magoaram, porque não adianta nós estar dentro da igreja e estar com o coração machucado. Sabe que nesse evento que teve, nós sentamos aqui na frente do altar e começamos a falar o testemunho um do outro aqui, e foi uma bênção de Deus. Aleluia! E como eu sempre falo, não adianta nós estar aqui dentro da igreja, trazendo uma mensagem, falando bonito, e dentro da nossa casa nós não somos exemplo. A igreja começa dentro da nossa casa. Nós temos que ter a paz primeiramente dentro da nossa casa. É uma coisa que sábado aconteceu, antes de eu vir para cá, que eu nunca consegui orar dentro do meu quarto. O meu lugar secreto é a minha guarita quando eu estou lá na madrugada. E sábado foi tudo diferente. Eu entrei para dentro do quarto, botei um funfo, um louvor e comecei a orar, a interceder. E eu senti aquela paz dentro da minha casa. Aleluia! E dali para cá,
Quando eu vi na madrugada, eu cheguei aqui, os guris estavam louvando e já estava um mistério acontecendo. O poder do Espírito Santo já estava nesse lugar. Aleluia. E creio que as pessoas que tinham passado antes já tinham sentido. E só foi para me encher mais aqui ainda. Foi que nem eu falei para vocês, na oração das 6 horas. Aleluia! A Eves, a irmã Neuza, o irmão Jonathan, a irmã Tamara e o irmão Eduardo. Quando eu estava orando, era raios de luzes. Aleluia! A gente sentia os anjos caminhando. E nisso aí logo chegou o irmão Marlon, a irmã Carla e o mistério continuou. E tanto foi que o culto foi um fogo tremendo. Eu não estava presente porque estava trabalhando, mas eu vi os vídeos. E quando o apóstolo entrou na live, eu falei: apóstolo, sabe como é? Agora ele está pegando fogo. Aleluia! O apóstolo querendo sair da live, e o irmão Eduardo trouxe uma palavra, e quando o apóstolo queria sair, eu já trouxe outra palavra, e as coisas foram acontecendo até quase 2 horas da manhã. Mas por quê, pessoal? Todo mundo está no mesmo propósito. Um profeta me revelou anos atrás, no outro ministério que eu estava, que ele falou assim: Deus vai te levar para um ministério onde muitas pessoas feridas em outros ministérios vão estar junto e vai ter um crescimento espiritual muito grande nesse lugar. E eu creio que está se cumprindo. Aleluia! Eu creio que esse ano de 2023 está sendo um ano diferente para cada um de nós. Hoje eu vejo, quando eu entrei aqui há 2 anos atrás já, 2 anos já quase. Meu Deus, parece que foi ontem, né? Mas Deus, ele é tremendo. E a gente só tem que buscar cada vez mais a fazer tudo aquilo que Deus nos orienta. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes o inimigo, ele vai botar uma seta em nossas vidas, para nós não dar um passo a mais de fé. E hoje eu tenho escutado muito quando eu estou na minha guarita, que nem foi essa madrugada. E eu tenho um mistério comigo que quando eu chego de manhã eu não consigo dormir. Eu não dormi ainda, eu trabalhei a noite toda, eu não dormi ainda. E eu fico cheio daquele mistério todo, das minhas orações na madrugada. E assim eu vou o dia todo. E eu estou tranquilo, sem sono, porque estou cheio da presença. E eu creio que cada um hoje aqui começou a se encher no momento que começou a tocar o primeiro louvor. Eu creio que muitas coisas vão acontecer a partir de hoje na vida de cada um de nós. Eu creio que esse evento que teve na igreja vai ser um evento, foi um evento que foi o princípio onde muitas coisas vão acontecer na nossa vida. Hoje o apóstolo, aqui falando da palavra de oferta, e eu escutando, e daí ele falou, né, que a gente tem que botar a mão no arado. Então hoje ele profetizou, o mezanino ia estar pronto em pouco tempo, e assim foi, né? Porque, né, Deus ele nos deu forças para um grupo aqui, né, estar nesse lugar fazendo essa obra maravilhosa. Hoje glorifiquemos o nome de cada um, cada vez mais, né? E só temos a buscar o poder que Deus tem para nossas vidas. Mas para isso, volto a salientar: dê o seu passo de fé. Se tem alguma coisa que está me incomodando, hoje é o momento.
Deus, eu passo de fé. Eu creio que Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Em 1 Coríntios 18, não praticamos imoralidade como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Jesus foi para o deserto por 40 dias, sendo tentado e testado pelo inimigo. Então nós somos testados pelo inimigo todo dia. Todo dia o inimigo ele quer nos tirar do nosso foco, tirar da nossa presença, mas nós temos que permanecer. Quem sempre está no deserto sinaliza que é um cristão carnal, imaturo, infantil e criança. O cristão espiritual ele é maduro. Todos passamos tempo de maturidade, é um processo normal. A normalidade ocorre quando se permanece criança toda a vida. Não é um princípio somente espiritual, é um princípio natural também. A transição da maturidade, da imaturidade para a maturidade, ou melhor, qualquer momento de transição na vida pode ser chamado de momento no deserto. Então, cada vez que nós estamos fazendo uma transição de uma etapa da nossa vida para outra, é o momento que nós vamos passar pelo deserto. Mas quando nós estamos cheios de Deus, passemos sem olhar para trás. Nossa vida é cheia de fases, ciclos. Temos a fase do primeiro ano de vida, depois dos 2 anos, 5 anos, de 12, 13, é a fase da adolescência que vai até os 17, e depois da juventude uma nova fase. Depois se casa, tem filhos, e vai indo até morrer. Sabe que essa parte indo até morrer, eu quero entrar numa parte onde a gente vai estar falando que Jesus está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua noiva. Aleluia! A sua noiva é a igreja. Então, nós, como somos membros da igreja, nós temos que estar em comunhão. Nós temos que estar em comunhão dentro da igreja para quando Jesus voltar, Ele levar a sua igreja. Mas tem um porém, que hoje Deus tem me dado essa visão. Que no momento que Ele recolhe uma pessoa, Deus voltou para cada pessoa naquele momento. E aquele momento a pessoa tem que estar na presença, tem que estar com o coração limpo, para ter sua salvação plena. Aonde eu trabalho, atrás dos calmarios, então a madrugada toda é funerária descendo e subindo, que é onde eles pegam ali, né? Aqueles que Deus já recolheu. E cada um que sobe, eu começo a orar. Cada um que sobe, toda hora da funerária desceu, quando ela vai subir, eu começo a orar. Interceder para aquela vida que eu creio que ela aceitou Jesus antes de Deus recolher ela. Então, naquele momento, eu creio que Deus voltou para aquela pessoa. Alguns não avançam de fase para outra porque pode ser medo ou a fase onde está é boa demais. Se quisermos sair do Egito e chegar a Canaã, terão que haver rupturas, momentos de romper realmente a fase anterior. Então, o que eu falo, né? Que nós demos um passo de fé em aceitar Jesus, em se batizar, mas muitas vezes demos um passo para trás e voltemos lá no mundo que nós vivíamos. No momento que nós demos esse passo de fé, nós temos que ir só para frente, não podemos recuar mais. Porque Deus, Ele quer que nós avancemos, que nós vamos buscar Ele. E no momento que nós demos esse passo de fé, é para nós avançar, não é para nós recuar mais. O inimigo vai tentar nos puxar, mas nós temos que olhar para frente. Olhar para a cruz. Aonde ali Jesus se sacrificou pelo meu pecado e pelo seu pecado.
aonde Ele se tornou um homem carnal para pagar pelos nossos pecados. O padrão de Jesus, o padrão de Deus, é que chegamos no final, buscando a nossa salvação, Senhor. Eles não tinham capacidade, mas o Senhor pelejaria por cada um deles. O mesmo Deus que nos tirou do Egito é quem irá nos introduzir em Canaã. Só precisa ser. Canaã é o propósito de Deus. Deus merece o nosso tudo. As cidades a serem conquistadas, uma geração a ser salva. Canaã é a terra que emana o leite e mel. Aqui em 1 Coríntios 10, e não se queixe, com alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Tem cristãos que nunca estão contentes com o que Deus tem dado, querem o que é dos outros. Não há gratidão no coração pelo que Deus já tem dado a eles. Reclamam de tudo, reclamam do pai, da mãe, que Deus lhe deu, reclamam dos filhos, do marido, da esposa. Nada se satisfaz. Muitas vezes a gente fica com essa ingratidão, reclamando de tudo que Deus já nos deu. Muitas vezes nós temos focando no que nós queremos, esquecemos de agradecer o que Deus já nos deu. Deixemos de cuidar o que Deus nos deu para focar no que vamos querer, e aí nós acabamos perdendo aquilo que Deus nos deu. Então hoje, meus irmãos, é focar primeiramente naquilo que Deus já deu para nós. É focar naquilo que Ele já nos abençoou. Em Deuteronômios 8:2, lembre-se como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se ele obedecer aos mandamentos ou não. Assim ele humilhou e os deixou passar fome. O deserto é para manifestar o que está no coração do homem. Se a nova motivação está errada, Deus sabe o que está entre nós. Mas nós muitas vezes não sabemos e precisamos descobrir. Responder a Deus é se humilhar, vai levar e sair rapidamente do deserto. O povo de Deus ficou 40 anos no deserto. Infelizmente, é possível viver toda a vida e nunca entrar em Canaã. Deuteronômio 18:3, mas depois tentou comandar, e veio de vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aqui já quase concluindo, em Números 11, 5, 6, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser esse maná. Saíram do mundo, mas têm saudades do mundo. O mundo não saiu deles. Muitos cristãos estão com saudades do Egito e querem fazer o Egito, trazer o Egito. Somos do céu e para lá que vamos. Então, concluindo aqui agora a mensagem, hoje eu creio em nome de Jesus que nós vamos estar avançando. Estamos em frente a Canaã e vamos entrar. Queremos experimentar o melhor de Deus em tudo. Não temos que ficar no deserto. Deus tem um lugar de vitória preparado para cada um de nós. Se cremos, Jesus luta por nós as nossas guerras. Se está havendo sequidão, é para que somente com transição para crescer
e nunca mais parar. Amém? Então hoje, meus irmãos, Deus me conduziu até aqui para falar de tentação, para falar de o passo de fé, para falar de gratidão, com aquilo que Deus já nos deu, que nós muitas vezes não temos cuidado. Nós temos que cuidar primeiramente daquilo que Deus deu, para depois nós ser novamente abençoados. Então eu creio que hoje as coisas vão começar a mudar na vida de cada um de nós. Basta apenas nós querer. E eu creio que em nome de Jesus, Deus já começou a trabalhar na minha vida e na sua vida. Esse propósito que teve dentro da igreja é um novo ciclo que está começando. Basta apenas nós dar um passo de fé. Assim eu agradeço pela oportunidade mais uma vez e glorifico o nome de Deus e que Deus venha abençoar cada um aqui dentro. Aleluia, glória a Deus. Quando você se colocar de pé em nome de Jesus, coisa boa.